Dentre as vezes que Jesus usou este verbo, e ele usou no imperativo, vigiai, nós destacamos duas. Pela ordem cronológica, no final do sermão profético. Não sei se todos se recordam. O sermão profético é aquele sermão que Jesus fala a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Alguém elogia, um dos discípulos dele, elogia a construção, né, a beleza do templo, e Jesus disse que dia chegaria que não haveria uma pedra sobre pedra do templo. E aí os discípulos se assustam com aquilo e perguntam para ele quando que seria e como que seria. E aí Jesus faz seu famoso sermão profético. No final do sermão, ele, antes do fim, alguém faz outra pergunta a Jesus, né? Então, isso vai ser quando? E aí ele conta uma parábola, que é a parábola dos servos. Ele diz que um senhor, né, um pai de família, deixa a casa, o trabalho ali todo, deixa na mão de alguns servos e vai viajar. Só que ele avisa que ele não tem hora para chegar. Então aí Jesus disse que o servo que é bom, ele vigia a chegada de seu senhor. Ele não sabe a hora. Pode ser qualquer hora e qualquer dia. Então aí ele diz, né, as famosas palavras que Marcos escolhi. Marcos, porque ele coloca um verbo a mais, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí ele fala para todos nós, né? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então essa é a primeira passagem. A segunda é minutos antes dele ser preso. Ele vai para o Getsemane, né? O Monte das Oliveiras, e ele está ali. Ele leva Tiago, Pedro e João e pede a eles para vigiar com ele, porque ele ia orar e era para eles vigiarem. E aí Jesus vai orar e quando volta eles estão dormindo. Isso se repete por 3 vezes. Na segunda vez ele fala para Pedro. Pedro, dormisse, aí ele pega e fala, vigiai e orai para não cair em tentação. A tradução do Almeida fala para que não entreis em tentação. E logo chega os soldados para prender. Então, nós retiramos essas 2 passagens para nós meditarmos. Só que eu vou inverter a ordem cronológica. Primeiro vamos falar do Getsemane, da passagem do Getsemane, que é essa, do vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque fala individualmente a cada um de nós. Emmanuel fala numa mensagem intitulada Evitando a Tentação, que vigiar não quer dizer apenas guardar. Porque quando você fala vigiar, a gente lembra logo dos cães de guarda, não é? Que vigiam os lugares, os terrenos, né? Os seguranças, as pessoas que têm essa tarefa de vigiar, de guardar.
Mas também vigiar, segundo Emmanuel, significa precaver-se e cuidar. Precaver-se e cuidar. E ele ainda acrescenta mais. Olha só. Quem cuida, quem diz que cuida, também trabalha e defende-se. Então, olha quantos significados do vigiar: guardar, precaver-se, cuidar, trabalhar e defender-se. Então, 5 significados. E aí, esse vigiar entra para cada um de nós. Nós temos guardado a nós mesmos. Nós temos cuidado de nós verdadeiramente. O Ney Pedro Pérez, no livro Manual Prático do Espírito, ele compara a vigilância com algo fantástico, que é a segurança no trabalho. Você pode colocar todos os mecanismos da segurança, mas se a pessoa, o trabalhador, ela for imprevidente, ela não se precaver, se ela não cuidar dela mesma, ela pode ser acidentada. Porque tem lá o cinto de segurança. Não é? Vamos supor um eletricista que vai subir num poste. Ele tem, mas e se ele não usar? Se ele não usar, ele corre o risco de cair. Grande. Então tem os mecanismos da segurança, mas se você não usa, e isso coloca-se em nós, para nós. Nós temos cuidado de nós mesmos. Nós temos usado a misericórdia de Deus, que são as infinitas oportunidades que nós temos de progresso, de evolução, porque a tentação, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é a tentação? A tentação são as nossas imperfeições morais. São as nossas imperfeições. É aquilo que a gente traz que está dentro de nós. E que de outras experiências faz parte de nós, de nosso passado, mas está em nós. E que nós ainda não superamos. Porque nós só somos tentados naquilo que tem sintonia conosco. Porque aquilo que nós já superamos, para nós é indiferente. Vamos supor que nós superamos a tentação de furtar, de roubar. Não pode fazer a proposta que for, que para nós é indiferente. Pode nos dar, nós achar uma mala cheia de dinheiro, para nós é indiferente, nós vamos procurar o dono para devolver, porque a gente já superou aquilo. Agora, se nós não tivermos superado a mala cheia de dinheiro, ou a proposta menos feliz, vai nos tentar. E para nós não entrarmos nessa tentação, nós precisamos da vigilância, do vigiar. Então, você tem o desejo de algo que não é bom para você. Você deseja, mas você sabe que aquilo não é bom. Então você não cede. Isso é a vigilância. É esse trabalho, que é um trabalho diário conosco. Trabalhar a nós mesmos. Mas tem outro aspecto da vigilância. Joana de Ângeles diz que nós precisamos examinar a nossa própria fragilidade. E não permitir que a nossa presunção, ou seja, nosso orgulho, ela fala o verbo ciciar, ou seja,
Não fique no nosso ouvido, certo? Falando fantasias. Porque esse é outro problema, que é o nosso orgulho. O orgulho é a trave do olho, que não permite que a gente enxergue a nós mesmos. E aí nós achamos que já somos muito bons. Não, isso... Nunca vou cair nisso. Isso eu já superei. Superou mesmo? Então, nós vamos examinar a nossa fragilidade. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. E admitir isso. Que nós somos frágeis. Nós estamos no planeta Terra. Planeta de provas e expiações. Isso já denuncia a nossa qualidade espiritual. Somos de neutros para baixo. É ali na escala espírita. De neutros para baixo, gente. Não adianta dizer que nós somos bons, que nós estamos lá na categoria dos bons, dos benévolos, de sabedoria. Nós estamos neles. Porque esses que estão na Terra, que são dessa categoria, eles se destacam. Não é porque eles se mostram, não. Eles são revelados. Nós os conhecemos. Né? A gente dá o exemplo sempre, né? É Chico Xavier, é Irmã Dulce, é Madre Teresa. São essas pessoas. Não somos nós. A maioria dos espíritos encarnados na Terra hoje são neutros, o que é ótimo. Mas neutro tende para o bem quanto para o mal. Igualmente. Então, por isso que Joana de Ângeles recomenda que nós examinemos a nossa fragilidade. Porque se você acha que não é frágil, você não examina. Não, eu já superei. Eu já conquistei isso. Eu estou... encaminhado. E a gente lembra de uma historinha do irmão X. Não sei se vocês já leram alguma vez essa historinha. Eu particularmente gosto muito dela. Chama A Ficha. Eu vou ler porque os números eu não gravo. O trabalhador espírita chamava João Mateus. Esse nosso irmão era pregador do evangelho, era expositor espírita. Quando ele completou 50 anos, ele tinha mais ou menos 50 anos, ele sonhou que estava na porta das... Aqui, ele diz assim, ele estava na passagem celeste, ou seja, dos planos inferiores para os superiores, na porta. E ele ia passar quando um espírito vigilante da porta falou assim, espera aí, para não ter decepção, antes de você adentrar, vamos examinar a sua ficha. A ficha de João Mateus. Renasceu na Terra em 1904. Berço manso. Pais carinhosos e amigos. Inteligência preciosa. Cérebro claro. Instrução digna. Bons livros. Juventude folgada. Boa saúde. Invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, olha o tamanho da ficha, constante proteção espiritual, seguro abrigo doméstico, nunca sofreu acidente de importância, aos 20 anos de idade empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas.
Aos 27 anos, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível social. Sofre horror às complicações da vida, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o amparo constante de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor. A mensagem é da década de 30, viu, gente? 40, desculpa. 600.000 cruzeiros, que era muito dinheiro. E guarda em conta de lucro particular a importância de 302.000. Eu estou colocando isso porque aí ele vai colocar o que ele deu. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débitos, na hora que o amigo espiritual falou débitos, ele acordou. Isso eram os créditos. Ele acordou. E ficou espantadíssimo, com sono. Passou a noite, convocou os amigos, reuniu, falou assim, olha, da agora em diante, eu vou mudar, porque esse sonho me abalou. Sempre tive vontade de construir um abrigo para crianças necessitadas, então nós vamos construir esse abrigo, fundar essa instituição e vamos cuidar das crianças como eu sempre quis. Falou isso e marcou reunião já para outra noite, para que eles começassem a pensar como fariam. Nessa outra noite, quando os amigos chegaram, nosso amigo João Mateus tinha tido um acidente das coronárias e tinha desencarnado. É isso aí. A gente não sabe a hora. Aí a gente fica com pouco cuidado com nós mesmos e vamos para o telão. Não! Meus filhos estão pequenos. Quando eles forem maior. Ah, não, agora adolescente. Tem tanta coisa difícil. Vamos cuidar dessas situações. E aí vai. Aí vai, gente. O nosso pouco cuidado com a gente mesmo. E nós vamos deixando de lado aquilo que é essencial para nós. Essa vigilância dos recursos que a misericórdia de Deus colocou em nossas mãos para o nosso progresso. Porque não há privilégios. Se nós temos a condição, é porque essa condição denuncia o que nós temos que fazer com isso. É trabalhar. Não tem outra forma. Outra historinha do irmão X, ele fala que uma determinada pessoa, Pedro já era velhinho,
procurou Pedro para dizer como que a gente evita a tentação. Como que nós evitamos a tentação? E aí Pedro contou uma história para ele. Uma pessoa de meia idade chamada Agar, ele também perguntou a mesma coisa para Deus. Ele era uma pessoa boa, ele tinha criado família, ele já estava tranquilo, né? E ele começou a pensar, o que eu vou fazer na minha vida, da agora para frente? E aí, ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Agora eu vou viver de oração e meditação. Então ele olhava a natureza, achava tão linda, tão maravilhosa, e pensava e meditava. E ele estava tão sintonizado com as coisas boas, que Deus resolveu permitir que um companheiro nosso das trevas o acompanhasse. E aí ele começou a sentir a pressão desse nosso irmão menos feliz, que queria conduzi-lo para um caminho que não era bom. E ele se sentia pressionado. Aí ele pediu a Deus misericórdia. Deus falou assim, então faz o seguinte. Você pega um terreno e planta para alimentar as pessoas. E ele fez isso, comprou terra, contratou pessoas, e aí foi, sabe, plantando, colhendo. E aí quando o amigo das trevas chegava perto dele, encontrava ele tão ocupado, disse, agora não vai dar não, vou deixar para depois, né? E aí foi. Aí chegou um momento que ele teve tanta prosperidade que ele voltou a descansar. E mais uma vez ele sentiu a pressão das trevas. Mais uma vez. Pediu misericórdia de Deus. Eu disse, então por que você agora não vai produzir roupa, lã? E criou indústria. Só trabalho, né? E distribuía, porque ele pregava as pessoas, melhorava o lugar, distribuía as riquezas, sabe? Aí estava tão bem que ele resolveu parar de novo. Mais uma vez o ataque. Aí ele não orou mais, não. Ele descobriu que só existe um jeito de vencer a tentação, que é trabalhar. Trabalhar nesse sentido aqui, tá? De você, mas não é trabalhar em qualquer coisa. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? E você é também esse precioso, mas também a obra de Deus. A obra do mundo. Qual obra? A famosa seara. Porque lembra que o Senhor ia embora? É Jesus falando. Ele ia deixar o quê? A obra na mão dos servos. E o que servos têm feito? O que nós temos feito? Então, nós temos um patrimônio magnífico em nossas mãos. Mas nós precisamos trabalhar. Olha o que Emmanuel diz. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. A semente do trigo, Deus deu. Mas se a gente não trabalhar e muito, não aparece o pão, não. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Nós temos de estudar. Isso é vigilância. Porque estudo também é trabalho. Isso é vigilância. Nós precisamos vigiar. Nós não podemos cruzar os braços. E às vezes nós nos acomodamos.
naquela presunção que a Joana de Ângeles disse. Nós achamos que já fizemos muito, igual aquele senhor da historinha de Pedro. Nós já fizemos demais, agora nós podemos descansar. Gente, por mais que a gente faça, a gente fez pouco. Que muito que nós fizemos. Nós fizemos pouco, nós precisamos vigiar muito mais, trabalhar muito mais, produzir muito mais. Olha o que a Joana fala. Cada um é o esforço que envida em prol do burilamento interior. Nós somos o resultado de nosso esforço, de nossa vigilância. Nós somos esse resultado. Consciente de que está servindo a causa do Cristo, não concedas oportunidade ao elogio nem ao depreciamento. Então a gente sabe quem é, deveria se vigiar mesmo. Porque nós não podemos cair nem no elogio, nem naqueles que nos desprezam. Porque os que nos amam, em geral, exageram nossas qualidades. E aqueles que não nos amam, exageram nossos defeitos. Nós precisamos nos conhecer, porque a humildade é isso. A humildade é autoconhecimento. É você saber quem você é. Não julgar-se nem melhor nem pior, porque você é filho de Deus como todo mundo. Então, é isso. E ela diz aqui, vigilância é o primeiro passo a fim de evitar problemas futuros na área do sentimento e da razão. Ela põe dos dois lados, do sentimento e da razão. Então nós vamos vigiar as matrizes, gente, dos nossos desejos. Eu quero isso. Eu quero por quê? Isso é bom? Isso me faz bem? Me fará bem? Como que isso vai terminar? É bom agora, mas será bom depois? É este o resultado. Nós precisamos ter muito cuidado, cada um de nós. Nós devemos ser cuidadosos conosco. Tem uma historinha que eu falei que eu não ia contar, mas eu vou contar. Porque meu pai gostava muito de contar essa história. E meu pai não aliviava nada, sabe? Não passava a mão em cabeça de ninguém. E uma das histórias que eu mais gostava do Contos e Apólogos, mas ela serve para a gente pensar na vigilância de nós mesmos e na vigilância da obra do Cristo. A historinha chama O Exame da Caridade. 3 amigos reuniram-se e resolveram criar um centro espírita. Eles começaram, logo se aproximaram outras pessoas e eles começaram a obra. E o centro prosperava. Amigos do plano espiritual chegaram e dentre essas pessoas uma irmã nossa chamada Custódia, que cuidava realmente do progresso daquela instituição. E essas eram pessoas muito dedicadas, pessoas boas mesmo, estudantes do Evangelho. Então era uma casa dedicada ao Evangelho, de muito esforço, de muito trabalho. No aniversário de 10 anos dessa instituição, a mentora apareceu, falou. Eles resolveram, os 3 amigos, cada um fez uma exposição sobre a caridade. Pegaram 3 temas da caridade, falaram, e a mentora no final falou, olha, vou falar pouco, na próxima semana eu volto para falar mais, porque eu tenho um compromisso. E falaram maravilhosamente sobre a caridade, a instituição em festa, e eles saíram, depois terminou, os 3 continuaram na instituição conversando, e resolveram ir a pé para casa. Porque
Naquela época ainda tinha bonde. Ao invés de pegar o bonde, vamos a pé. E aí, enquanto caminhavam, veio na direção deles uma senhora, que no escuro eles não distinguiram muito as feições. E essa senhora chegou para eles: amigos, eu estou precisando de um socorro, porque eu tenho trabalho na cidade ao lado, mas cheguei tarde e já passa da meia-noite, não tem como eu chegar à cidade e eu estou desprevenida. Qual dos senhores poderia me dar um abrigo até amanhã, que eu vou pegar a condução e vou embora? Eu já tenho uma passagem. O primeiro falou assim: não vai ser possível, eu não posso, porque a minha mulher não vai compreender uma coisa dessa. Como que eu vou chegar? A senhora era uma senhora assim, uma senhora respeitável, simples, pobre, mas respeitável. Dava para perceber: não, minha mulher vai entender isso, não é possível. O outro disse: olha, também não vai dar, porque minha família também não entende uma coisa dessa. O outro falou assim: não é possível também, eu não posso não. Aí ela lembrou: não, mas tem uma forma. A gente pega e a gente cotiza aqui e nós pagamos uma pensão para a senhora. Juntaram dinheiro. E ainda levaram a senhora na pensão. Deixaram ela lá. Só que nenhum dos três conseguiu dormir. Eles ficaram incomodados com aquilo. E no outro dia cedinho, eles foram lá na pensão para ver a senhora. E não tinha senhora nenhuma. Passou uma semana, a custódia, a mentora da casa, manifestou lá: olha, eu resolvi fazer um exame da caridade com vocês. A misericórdia de Deus permitiu que eu materializasse no meio da rua. E nenhum de vocês me abrigou. Mas não fiquem tristezão, porque em 10 anos vocês foram capazes de abrir a bolsa. Daqui a 100 anos, quem sabe, vocês não serão capazes de abrir o coração. Então é essa vigilância. O que nós temos feito? Com aquele mendigo que às vezes ele dorme lá debaixo do parapeito em frente ao nosso centro. O que nós temos feito com ele? Nós temos deixado ele dormir lá. É isso que nós temos feito. Nós não passávamos no exame da caridade, não. É a vigilância, gente, porque o recurso nós temos. Então vamos pensar nisso tudo. E vamos tentar fazer o melhor. Para encerrar, só umas palavrinhas da Joana de Ângeles aqui. Só uma frase. Hoje, como ontem, o cristão decidido não dispõe de tempo para o repouso inútil ou para a colheita de glórias frívolas. As forças em litígio predominam no país emocional de cada indivíduo. Enquanto não prevaleçam a paz, o equilíbrio, a ordem e o amor no comando das ações, estaremos em conflitos e caminharemos em crise. O trabalho disso decorrente será frágil, suscetível de desmoronamento. O trabalho de Jesus progride em nossas mãos, mas cuidemos para que fracas não venham a comprometer a realização interior. Façamos do cansaço, do desencanto e da rotina o adubo forte da sementeira da esperança. Iluminemo-nos de dentro para fora, a fim de que a nossa luz não projete sombras. Prossigamos com o ardor de ontem e a confiança no amanhã, vencendo cada hora e todo dia com o mesmo idealismo de fé, sem deixar que as altercações do mal
e as forças negativas tomem as nossas paisagens interiores, manchando-as de sombras. Jesus confia em nós. E seus amigos espirituais, contamos com o esforço de cada um e a decisão de todos. A nossa será uma vitória coletiva. A deserção de alguém será atraso na marcha de outros, e a queda de alguns será insucesso em muitos. Mãos dadas e corações unidos, olhos postos na grande luz, avancemos, joviais, estoicos e felizes. Que nós possamos ter essa vigilância. Muito obrigada.